Família, vale a pena, e vale a pena a gente refletir sobre esse Salmo 133, verso de 1 a 3. Vamos lá juntos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Pode se assentar. Esse salmo, como eu disse, ele é muito conhecido, né? Ele já inspirou várias canções, inclusive, né? Tinha cantigas antigas que a gente cantava na igreja, né? Aqueles chamados corinhos, né? Os cânticos antigos, que era praticamente a letra desse salmo todinho aí. Mas sabe que a aplicação que se tem feito desse salmo ao longo do tempo e com insistência, olhando para ele num contexto exclusivo de comunhão da igreja, faz com que obscureça o sentido mais natural e mais profundo desse salmo aqui, né? A gente sabe que as próprias canções inspiradas no salmo falam de comunhão da igreja, né? Pensando como é bom, agradável viver unidos os irmãos de igreja. Só que o texto está primariamente falando de irmãos de sangue e não irmãos de fé. Embora os princípios do salmo, claro, eles sejam aplicáveis também a esse contexto de unidade, né? Necessidade de unidade da igreja. Não tem problema nenhum fazer essa aplicação. Mas esse salmo, se você tem aquelas Bíblias mais antigas, está dizendo que ele é de Davi, foi Davi que escreveu, mas ele é um cântico de peregrinação. Ou seja, as famílias iam em direção a Jerusalém, peregrinando, geralmente em datas festivas, e iam falando, recitando este salmo. E quando fala de irmãos, está falando das tribos irmãs. Porque tem que lembrar que, quando fala de povo de Israel, nós estamos falando de um povo que são todos irmãos, né? É uma grande família, o povo de Israel. Mas o texto está falando sobre uma família, ou famílias que vivem unidas. Então, enquanto estão peregrinando em direção a Jerusalém, é bom lembrar o valor de uma família que está, de fato, unida. Sem dúvida, o anseio de muitos cristãos, e provavelmente de nós que aqui estamos, de quem está assistindo em casa, é ter uma família abençoada. Talvez, é provável que essa semana já, esse mês de maio, você já orou por isso. Deus, eu quero ter uma família abençoada. E quando a gente observa esse pequeno salmo pelo prisma da família, entendendo, né, o sentido mais natural dele, que é o sentido para a família, ele termina afirmando que Deus ordena a sua bênção na família e Ele ordena vida para sempre na família. Porém, é dito que o Senhor abençoa ou o Senhor pronuncia a sua bênção quando irmãos vivem em união. Ou quando a família convive em união. Então, a bênção, ela é o resultado divino de um esforço humano que está sendo exigido. Porque o que se exige é que viva em união. Nós precisamos viver em união. A família tem que viver em união. E quando vive em união, diz que Deus ordena a sua bênção ali. Ou seja, algo bom, traz uma sensação agradável quando uma família vive unida. Nós vamos ter a mesma percepção, não é? Não é chato quando você percebe uma família briguenta, uma família que briga o tempo todo, né? Não a sua, estou dizendo assim, você olha uma família, o vizinho, né, que fica lá o tempo todo gritando um com o outro, ou quando você está numa reunião de família, com familiares seus, de repente você descobre um casal ali, de primo, né, que começa a falar asperamente um com o outro, ou o jeito de tratar os filhos, o jeito que os filhos tratam os pais, a gente fica assim, nossa, que família desunida. Isso dá uma sensação de mal-estar. Mas quando você vê o contrário, uma família unida, conectada, isso dá uma sensação de bem-estar de fato, né? Então, a forma como uma família cultiva laços, como ela trava relacionamentos, como ela mantém vínculos e ligações, o jeito como os membros de uma família sustentam esse compromisso de permanecer juntos, é uma bênção de Deus.
e atrai a bênção de Deus. Já é uma bênção quando você diz assim, nossa, a família está conseguindo viver unida. Mas o Salmo diz que Deus vai abençoar uma casa, Deus vai abençoar pessoas que se esforçam para andarem juntas e em harmonia. E Davi, ele busca explicar isso usando duas metáforas. Ele diz, é como o óleo precioso que é jogado na cabeça do Arão, que era um sacerdote, diz que desce pela barba, entra pela gola das vestes. E também diz que é como o orvalho do Hermon, que desce de lá também, e isso vai abençoando toda a terra ali. Essas duas imagens, elas têm alguns pontos em comum. As duas imagens descem de cima para baixo. As duas imagens vêm do alto. Vem de algo que está acima da cabeça, né? Um jarro de óleo que é jogado acima da cabeça. E de um orvalho que vem lá do cume de um monte. Então é de cima para baixo, isso vem descendo. Essas duas imagens falam que as coisas espalham, o óleo espalha, o orvalho também espalha. As duas imagens produzem refrigério, porque o óleo, pelo amor de Deus, né, não vai pensar no óleo da batata que você fritou e enfiou na cabeça de alguém. Não, isso é nojento. O óleo aí é um perfume. Pensa naquele óleo da Johnson & Johnson, sabe assim? Cheiroso, refrescante. Então diz que um óleo desse tipo, ele é jogado na cabeça de alguém, isso traz um refrigério. E ambas as imagens geram vida, geram bem-estar, essa sensação de higiene, de coisa limpa, de estar bem, não é? Antigamente, eu não sei se você é dessa época, mas eu sou dessa época, que a mãe da gente colocava roupa para quarar. Sabe o que é isso? Procura no Google, o que é botar roupa para quarar? Pergunta para o ChatGPT. Mas o que era botar roupa para quarar? Tinha um gramado no quintal de casa, a gente botava as roupas lá. E deixava o orvalho da noite. E sabe que aquele negócio lá, na manhã seguinte, você pegava a roupa, botava secar direitinho, tinha um cheirinho gostoso, dava uma sensação de bem-estar. Porque aquilo era uma espécie de amaciante, né, de roupa, que perfumava a roupa, que tirava mau cheiro da roupa e deixava uma sensação de refrescância. É disso que o texto está falando. O orvalho que vem do Hermon, ele traz essa sensação, assim como o óleo na cabeça do Arão. Então o óleo é uma espécie de essência perfumada. Ele era usado para a consagração sacerdotal, no caso do texto aqui, mas o óleo também era usado para dar para visita, quando a visita chegava em casa. É como quando a gente fala para a pessoa, vai comer uma pizza na sua casa, diz assim, ó, quer usar o banheiro, você quer lavar as mãos, né? Então você fazia o quê? Você dava um óleo, a pessoa passava o óleo na mão, passava o óleo no rosto, né? Isso tirava o suor, dava uma sensação de refrescância, um bem-estar, né? Chegou na casa da pessoa, é o jeito elegante de receber aquela pessoa. E ele era derramado sobre a cabeça do Arão, e diz o texto que ele escorre pela barba e pelas vestes também. Então, sim, o óleo trazia perfume, suavidade, frescor, trazia refrigério, trazia essa sensação de estar bem. Com essa figura, a pretensão era comunicar que a unidade torna o ambiente leve, saudável, espiritualmente agradável. É isso que o texto está dizendo. É bom quando você vê irmãos unidos. É bom quando você vê uma família unida. Porque isso torna o ambiente mais leve, mais agradável, mais saudável. É mais gostoso, né? Muito mais tranquilo. A outra comparação feita envolve o Monte Hermon, que ficava entre a fronteira de Israel, Síria, Líbano. Ficava, não fica, porque até hoje ele está lá, né? É uma cordilheira. E esse monte, ele tem uma altitude que ultrapassa 2.800 metros. De modo que, em alguns períodos do ano, tem neve lá em cima. E conforme vai mudando as estações, né, vão mudando as estações, aquilo vai virando o orvalho que desce e rega a terra seca de Israel. Aquelas partes mais baixas, elas são regadas com uma umidade que vem em forma de névoa, por conta do orvalho do Hermon. O Monte Hermon ele era conhecido pela abundância de orvalho. Era um produtor de orvalho. E isso gerava fertilidade na terra. Porque isso descia de lá e vinha regando a terra, e ali por perto havia uma produção, né, de verduras, de legumes, né, de alguns produtos, de algumas plantas.
No período seco, como Israel, o orvalho então significava fertilidade, sobrevivência, frescor, vida. E por meio dessa ilustração, Davi tinha a intenção de transmitir a ideia de que a comunhão entre irmãos, que uma família, quando está em união, isso vai agir como uma umidade espiritual em tempos secos, de modo que a família consegue respirar melhor por causa da umidade que está no ar, em função dessa união. Então, onde existe unidade verdadeira, corações secos são renovados, relacionamentos são restaurados, a vida floresce novamente. E o texto está falando sobre isso. Mas na perspectiva do Salmo, eu queria chamar a sua atenção para isso. Unidade é mais que uma estratégia de convívio. Unidade, conforme o Salmo 133, é um experimento espiritual. Porque conta com a bênção de Deus para acontecer. E recebe bênção de Deus por acontecer. Você consegue compreender o que eu quero dizer nessa manhã? Que você olhe para esse salmo e entenda a essência do salmo. O salmo está falando sobre isso. Quando tem unidade numa família, buscar ser unida, a família ser unida, buscar união na família, é mais que uma estratégia de convívio. Não é só assim, precisamos nos esforçar porque estrategicamente, se nós estamos unidos, nós vamos viver melhor. Mas na perspectiva do Salmo 133, viver em união é um experimento divino. E isso porque conta com a bênção de Deus para acontecer isso. Isso só acontece porque Deus abençoa. E diz que recebe bênção de Deus quando isso acontece, por acontecer isso. Davi parece mostrar que a verdadeira unidade não nasce primeiro da habilidade humana de se relacionar, de ceder, de concordar, mas de uma ação graciosa de Deus derramada sobre as pessoas. É o orvalho que vem do irmão. É o óleo que vem sobre a cabeça. Entendeu a comparação? O que Davi quer dizer, ao usar essas comparações, imagens, ilustrações, é que unidade não é uma coisa que vem do ser humano. Isso vem de Deus. E quando você vê uma família unida, você diz assim, Deus está presente aqui. Porque só Deus pode fazer isso. Mas por outro lado, unidade também precisa ser um esforço humano para manter essa unidade. Praticamente, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre igreja lá em Efésios, ele vai falar a mesma coisa. Na concepção de Paulo, também na a primeira carta aos Coríntios, é que unidade, quem produz é Deus que nos põe num corpo só. Mas a responsabilidade da igreja é manter a unidade. É o mesmo pensamento que Davi está refletindo aqui. Quem une uma família é Deus. Mas manter essa unidade é responsabilidade de cada pessoa. Ou seja, unidade é resultado da presença de Deus na família. Davi queria dizer que onde há unidade verdadeira é porque algo do céu desceu sobre a terra. E o esforço humano para manter essa unidade vai fazer com que mais coisas do céu desçam sobre a terra. Consegue compreender? Então, quando a gente diz assim, uma família está unida, isso já é uma bênção de Deus. Deus está abençoando. Mas se essa família se esforçar para se manter unida, vai receber mais bênção de Deus. Vai ser mais abençoada ainda por Deus. Nós precisamos entender isso. Por isso que o versículo 3 diz, o Senhor ordena a sua bênção, a sua vida para sempre. Quando há um esforço humano, para que essa unidade que é produzida pelo divino possa se manter no seio da família. Então, a unidade ela é uma bênção que desce do céu, como óleo, como orvalho. Mas existe uma responsabilidade humana de proteger essa unidade, de manter essa unidade. Pergunta é, qual é a parte humana nesse experimento espiritual, nessa dádiva divina? Do que a gente precisa cuidar para promover essa união na família? Já que Deus ele é capaz de nos colocar juntos,
de dar a nós a bênção da unidade, mas ela precisa ser mantida. O que é preciso? Qual é a nossa parte nisso? Primeira coisa, nós precisamos cuidar da comunicação, ou seja, se você quer se esforçar para que a sua família viva unida, se você quer essa sensação do óleo na cabeça, do orvalho que desce do irmão, você precisa cuidar das suas palavras. Palavras têm o potencial de provocar diversas reações. O provérbio 15:1, peguei aqui da versão da NVT, diz assim: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Não duvide disso. E é importante você aplicar isso no contexto da casa. Resposta gentil desvia furor. Palavra ríspida vai despertar sempre a ira. E o provérbio 25:15 diz assim: a paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar ossos. Compreenda o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando você é manso, quando você é uma pessoa que tem paciência, que consegue confiar que as coisas vão acontecer num tempo determinado, e você usa palavras suaves para isso, e não fica tentando impor algumas coisas com uma palavra dura, diz que isso pode convencer um príncipe. E por que fala isso, né? Convencer um príncipe? Porque um príncipe é difícil de ser convencido. Toda vez que você está lidando com alguém que é autoridade sobre você, é difícil, não é? É muito mais fácil, por exemplo, o pai convencer o filho a fazer alguma coisa. Agora, o filho convencer o pai é mais difícil, não é? Porque todos que estão sobre nós, é mais difícil a gente convencer. É mais fácil um patrão convencer um funcionário que ele tem que trabalhar um pouco mais. Agora, é difícil o funcionário convencer o patrão que ele tem que receber um pouco mais, né? Pode tentar, mas é difícil. Então, o texto fala sobre isso. Mas ele está dizendo que quando tem paciência, você pode convencer o príncipe. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Pega isso. Ontem eu estava conversando, atendendo um marido online de outra cidade, de outra igreja, e dizendo para ele isso. Falei assim: olha, coloca no lugar do príncipe a tua mulher. Porque se a paciência pode convencer o príncipe, ela pode convencer a tua mulher. Coloca no lugar do príncipe o seu filho, a sua filha. Com paciência você consegue convencer o seu filho, a sua filha. E com palavras suaves você pode quebrar os ossos dessa mulher, desse marido, desse filho. A questão é, você acredita nisso de verdade? Ou você acha que a palavra de Deus são só coisas inspirativas, que você olha para elas e diz assim: ah, que bonito isso, mas para mim não funciona. Eu estou cansado de escutar coisas assim, né? Como eu sempre digo, eu aconselho famílias toda semana. Ontem eu aconselhei 2. E quando você senta, você diz assim: olha, a palavra de Deus está aqui, está dizendo isso. A pessoa diz para mim assim: já tentei, mas isso não funciona para mim. Ou seja, você está me dizendo que você não acredita no que a palavra de Deus diz. Você não acredita. Porque a palavra de Deus está dizendo que a paciência pode convencer um príncipe, pode convencer um marido, uma esposa, um filho, uma sogra, uma nora, um genro, qualquer coisa. E se você usar palavras suaves, você pode quebrar osso. Mas você não acredita nisso. E porque você não acredita, você continua usando palavras duras. E esse é o motivo. Porque as coisas não funcionam na sua família, não funcionam na sua casa. Porque você ainda não entendeu que a resposta gentil é que desvia o furor. E a palavra ríspida sempre vai despertar a ira. Mas me tira do sério. Eu sei, Deus sabe, o capeta sabe, a cidade inteira sabe. Mas você precisa saber disso. Você precisa entender. Eu preciso aprender a ter respostas mais gentis. Eu preciso aprender a ter paciência. Eu preciso aprender a ter palavras suaves. Porque se você não trabalhar a sua comunicação, não tem união na sua família que aguente. Avalie-se um pouco.
Suas palavras refletem uma comunicação que vem do alto, como um orvalho, como um óleo sobre a cabeça. O que você fala, como você fala, quando você fala, isso traz frescor para a família. Isso proporciona leveza no ambiente da casa ou sempre pesa. Repare, se quando você fala, logo em seguida tem um silêncio, é porque pesou. Geralmente é assim, né? Quando você fala, e logo em seguida a pessoa já responde, já dialoga, já há uma troca. Mas quando tem uma engolida, ou uma respirada, é porque o que você falou foi duro demais. E a pessoa diz, melhor não, né? Porque se eu responder, nós vamos partir para o embate. Às vezes nós somos duros demais no jeito que a gente fala, no que a gente fala, quando a gente fala. Não era a hora para isso, mas a gente vai lá e, bem naquela hora, foi falar aquilo. E não era momento para isso. Efésios 4:29, Paulo encoraja a falar apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Sua comunicação pode promover ou destruir a união da família. Casas fortes são construídas com palavras cheias da graça de Deus. Por isso que Paulo estimula: fale só o que for necessário, fale o que vai edificar as pessoas, fale aquilo que vai transmitir graça para quem está ouvindo. Porque comunicação é uma coisa importante, a maneira como nós falamos uns com os outros. Comunicação ela pode ser ponte, pode ser muro, pode ser remédio, pode ser veneno, pode ser óleo que suaviza, pode ser fogo que destrói, depende de como a gente usa. Por isso que é importante você nessa manhã pensar: Deus, me ajude, por favor. Eu sei que o Senhor já uniu a minha família, mas manter a minha família unida depende da minha palavra, da minha comunicação. E eu preciso aprender a usar a palavra de uma forma mais construtiva, mais suave, mais abençoadora, que transmita mais graça. Porque senão o que vai acontecer? Você continua estragando o que Deus fez. Porque Deus uniu a família, Deus fez uma coisa boa. E Deus está querendo trazer mais coisas do céu para a terra. Só que a sua comunicação está atrapalhando, está desunindo a família, ao invés de unir a família. Do que cuidar para promover a união da família? Em segundo lugar, nós precisamos cuidar da conduta. Ou seja, nós precisamos cuidar das nossas posturas, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, do que fazemos na família. Há pessoas que dizem amar a família, mas suas atitudes comunicam egoísmo, indiferença, orgulho. E isso é muito pernicioso no ambiente familiar. Porque a família é o lugar para onde você vai, é o lugar de onde você sai, que você volta. É ali que você convive, é ali que você dorme, é ali que você come, é ali que você está em volta da mesa. É ali que você trava diálogos, é ali que você pode abrir o coração, ou poderia abrir o coração. Mas quando nesse ambiente o que impera é egoísmo, indiferença, é mulher que não está nem aí para o que o marido sente, para aquilo que ele pensa, aquilo que ele está dizendo. É marido que não está nem aí para o que a mulher está sentindo. São filhos que pouco ligam para os pais, que se tornaram hóspedes na casa apenas, que simplesmente vão para casa para dormir, para comer, para pegar roupa limpa, para tomar banho. Mas não tem nenhum tipo de comunicação, de afeição com os pais, nem olham para os pais. Se o pai raspar a cabeça, o filho nem vê. Porque ele fica no celular o tempo todo, ele não repara em quem está em casa, ele não está nem aí para as pessoas de casa. Ele só vai porque ali para ele é um mal necessário. E ele não tem onde morar, então ele vai morar lá. Mas não tem nenhum tipo de afeição. E é triste ver que cristãos estão entrando nisso. Os filhos cristãos estão assim. E os pais não estão muito preocupados também em ensinar amor para os filhos. Porque para os pais é um sossego. O filho chegou, está onde? Está no quarto, está no computador, está no celular, está fazendo alguma coisa, não está me aborrecendo. Só que nós somos chamados para travar relacionamentos, para união. E esse filho seu, essa filha sua, para onde vai daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos? Vai dar dor de cabeça a vida inteira. E vai voltar para você, porque você é o pai, você é a mãe. E nós precisaríamos promover umas condutas melhores, umas posturas melhores no ambiente da casa. A unidade ela não sobrevive sem
humildade, sem serviço, sem paciência, sem renúncia, sem perdão. Nós precisamos dessas coisas. E é no ambiente da casa que se desenvolve essas coisas. Eu conheço um monte de gente que não para em serviço nenhum e nunca vai parar. Porque falta humildade, falta serviço, falta paciência, falta renúncia, falta perdão. E aonde deveria ter sido desenvolvido isso? Em casa, e não foi. E agora dá problema, é profissional problemático. Tem diploma, tem formação, tem mestrado, tem um monte de coisa, mas não para em serviço. Conheço gente cristão que tristemente passou em concurso público. Teve cancelado seu concurso público. De tão incoerente que a pessoa era, de tão difícil que a pessoa era, de tanta falta de humildade, tanta corrupção em relacionamentos, acabou perdendo um privilégio, né? Anos de estudo jogado fora. Se você quer sentir o frescor de Deus vindo de cima para baixo, você precisa cuidar do seu comportamento dentro de casa, na sua família. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio. Tem muito marido, muita esposa, muito pai, muita mãe, muito filho também, que está vivendo como insensato, tolo, não é sábio. E Paulo está dizendo que a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente vive. Viva com cuidado, especialmente no ambiente da casa. Pise em ovos. Porque tudo que você está fazendo está sendo copiado, visto. Quem tem filho pequeno sabe disso, né? Seu filho te copia. Ele vai atrás de você, ele te observa. Só que a gente acha que assim, agora ele já é adolescente. Já é um jovem, você acha que ele não te copia mais, mas ele continua te copiando. E você está desleixado e o filho está indo atrás, né? E a gente acha que o filho está na mão da gente. Não está. Você vai perder esse filho, vai chorar por causa desse filho. Porque não está vendo prudentemente como anda. Unidade exige maturidade. Gente matura provoca desunião. E o que se tem visto muitas vezes no ambiente das casas de crentes é um ambiente extremamente imaturo, é gente irresponsável, pessoa que fica fazendo manha, fazendo birra, e está provocando uma cisão na família. E vai sofrer, e faz a família sofrer. O problema de muitos relacionamentos não é falta de amor, é excesso de ego. São pessoas que têm um ego exacerbado, que querem atenção o tempo todo, que exige o tempo todo algum tipo de mudança, mas ela mesma não quer mudar. O movimento que ela faz é minúsculo, mas todo o universo tem que mudar por causa dela. Não é falta de amor, isso é excesso de ego. A gente tem um ego muito grande. O pecado nos fez dar a nós mesmos uma importância que de fato nós não temos. Entenda isso. Toda vez que você está lutando com algumas coisas na família, pense, pergunte-se a si mesmo: será que eu estou dando a mim um valor que de fato eu não tenho? Porque a gente se supervaloriza, superestima. Isso precisa ser trabalhado em nós, se a gente quer manter bons relacionamentos. Que parece que o mundo está errado. A família está errada, a igreja está errada, está tudo errado. Mas eu estou certo. Por quê? Por quê? Isso não é um superego? Não é o extremo, não é o excesso, não é uma valorização muito exacerbada. E Deus não deu esse valor todo para nós. E por que a gente se acha desse jeito? A família se mantém unida quando nós decidimos servir sem esperar retorno. A família deveria ser um ambiente assim. Nós servimos sem esperar retorno. Não preciso lavar a louça para minha esposa e dizer assim: lavei a louça, tá? Aí amanhã eu digo assim: você vai lavar a louça? Porque ontem eu já lavei. A gente deveria servir sem esperar retorno. A gente deveria pedir perdão rapidamente na família. Não ficar deixando as coisas se proliferarem na família. A gente deveria não alimentar competição dentro da família. É muita competição.
As pessoas estão competindo dentro de casa. A gente deveria evitar posturas defensivas. A gente deveria cultivar atitudes de honra, considerar o outro superior a nós mesmos. O que sustenta uma família unida não é perfeição. E essa não é a meta da igreja. Nós não estamos aqui ensinando para que a família alcance perfeição. O que sustenta uma família é a disposição para servir. É isso que sustenta uma família. Uma família serva. Como orientou Paulo aos Filipenses, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pratique isso em casa. Considere o outro superior a você mesmo. Você é capaz de se inclinar diante da outra pessoa, se curvar diante dela. O que sustenta uma família unida não é perfeição, é disposição de servir. Sirva. Olhe para a pessoa com aquela admiração que você já olhou um dia. Sabe, o seu filho, quando você pegou lá no hospital, primeira vez, você olhou aquela cara de nada. Né? Porque criança, quando nasce, tem uma cara de nada, assim, né? Parece coisa nenhuma. Aí tem a avó que chega, parece que o pai, parece que a mãe, parece com ninguém, parece com nada. Aquela coisa enrugada. Mas você se apaixonou por aquela criança. Só que agora é um adolescentão, cheio de espinha na cara. Aquele corpo desproporcional, né? A mão parece maior do que tudo. Magrelo. Roupa nenhuma serve direito, né? Mas você tem que pensar que esse meninão é aquela coisa que tinha cara de nada. Que você se apaixonou. Olhe para sua esposa, não como ela está hoje, mas como ela estava naquele dia que você viu. E que você botou o olhar e falou assim, mas isso aí merece meu investimento. Não é? Porque teve um dia que você botou o olho na sua mulher e falou assim, isso aí, eu atravesso o rio nadando. Mas eu faço tudo por ela. Só que o tempo passou. Hoje você olha e diz assim, acho que eu fiz um investimento errado, né? Mas você deve olhar para a pessoa e pensar assim, mas um dia, por que eu quis tanto um dia? Por que eu quis tanto esse marido? Porque minha mãe falava que era feio. Mas eu achava tão bonito, tão atraente. E o que mudou? Você precisa permanecer com a mesma disposição de servir essa pessoa. De honrar essa pessoa. De considerá-la superior a você mesmo. Porque um dia você fez isso. E deu certo. Por isso que é importante você pensar na sua conduta. Como é que você tem conduzido? É muito mais fácil, é claro, dizer assim, mas o outro que está estragando o casamento. Por que você não pensa, é você que está estragando o casamento? Pelas suas posturas. Muda de postura, muda de comportamento. Nós precisamos fazer isso. Do que cuidar para promover a união da família? Em terceiro lugar, nós precisamos cuidar do coração. Nós precisamos sondar pensamentos e sentimentos. E esse talvez seja o nível mais profundo e onde nós deveríamos impor maior seriedade, dedicação e investimento. Porque antes da divisão aparecer, da desunião aparecer, ela nasce no coração. Ela cresce nos pensamentos, ela amadurece nas emoções. Amargura silenciosa destrói unidade. Sentimentos escondidos corroem relacionamentos. O orgulho que não é tratado, ele impede reconciliação. Provérbio 4:23, na versão da NVT, diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Guarda o teu coração. E isso é muito importante no ambiente da família, no casamento, na paternidade, a gente saber lidar com isso. Ninguém preserva a unidade sem tratar o próprio coração diante de Deus. O orvalho do irmão aponta exatamente para isso. O coração humano seca facilmente. Sem a graça de Deus, o amor evapora. A paciência acaba, o ressentimento cresce. E é preciso vir esse orvalho do irmão que vai regar, que vai trazer
umidade para essa terra, umidade para esse coração. Nenhuma casa permanece unida quando os corações estão distantes. É isso que muitas vezes nós estamos fazendo, o coração está muito distante. Peça a Deus para sondar o seu coração. Deixa Deus mudar e moldar o seu coração. Coração muito duro, muito fechado. Coração que elege o outro como a principal causa da derrota da família. Mas não quer lidar com o seu próprio coração. A unidade é um milagre divino. Mas a unidade também é uma responsabilidade diária. Nós precisamos vigiar as palavras, nós precisamos alinhar as atitudes, nós precisamos permitir que Deus trate o nosso coração. Porque quando pessoas de uma família realmente querem manter a unidade, o céu derrama óleo, derrama orvalho sobre ela. A unidade é resultado da presença de Deus entre os membros de uma família. Onde tem unidade verdadeira, algo do céu está descendo sobre a terra. A divisão, ela vai acalorar, vai desgastar. A unidade vai refrescar. O ambiente sem comunhão fica árido, fica seco. Mas quando Deus derrama a sua graça sobre uma família unida, o ambiente se torna leve, fértil, vivo. Famílias não são destruídas de repente. Famílias se desgastam quando as palavras vão ferindo, quando as atitudes vão afastando, quando os corações vão se endurecendo. Por isso que é importante nessa manhã pensar na comunicação, na conduta, no coração. 3 áreas que devem ser alvos da nossa atenção no ambiente familiar. Não se esqueça do que foi dito aqui. Unidade é mais do que uma estratégia de convívio. Unidade é um experimento espiritual. Porque conta com a bênção de Deus para acontecer isso. E recebe bênção de Deus por acontecer isso. Então entenda, Deus já tem unido você à sua família. É sua responsabilidade manter essa família unida. Se você fizer isso, Deus está dizendo, Ele vai ordenar ali bênção e vida para sempre. Talvez você esteja chateado, aborrecido com Deus, porque parece que Deus não está abençoando a sua família. Mas a questão é, o que você está fazendo com essa família? Você de fato está cuidando da comunicação, da conduta, do coração? Porque se não estiver fazendo isso, não tem como exigir de Deus que Deus abençoe. Porque o texto está dizendo que Deus vai abençoar quando famílias vivem unidas, quando irmãos vivem em união. Como é bom, ele está dizendo, como é suave você ver uma família, irmãos unidos. É como um óleo refrescante sobre a cabeça de alguém. É como o orvalho que desce lá do irmão, que rega toda aquela terra. É bonito de ver. E está dizendo que quando isso acontece, Deus ordena a bênção ali, naquele lugar. Amém?